Após 3 dias de muitas negociações e muitas concessões também, de um lado e de outro, o Congresso argentino aprovou aquele mega pacote apresentado pelo presidente Javier Milei, da ação argentina, da política argentina, do cotidiano argentino. Congresso da Argentina sobre o amplo pacote de reformas do presidente Javier Milei. Dentro e fora do parlamento, o clima era de tensão. As forças de segurança já tinham antecipado que iriam aplicar o protocolo de restrições severas criado pelo governo aos atos públicos. Nos dias que se seguiram de negociações entre governistas e oposição, manifestantes e jornalistas foram dispersados com balas de borrachas, cacetetes e gás de pimenta, até que as proximidades da região ficaram vazias. Mas, após muitos impasses e recuos, o pacote de reformas de Milei deu um primeiro passo. A Câmara Baixa aprovou a chamada Lei Ônibus, por 144 votos a 109, incluindo os 38 votos da minoria mais conservadora, além do apoio de forças aliadas e opositoras de centro-direita, com as quais os aliados do presidente negociaram até reduzir o projeto original pela metade. O projeto inclui a concessão de superpoderes, os chamados poderes delegados, a Javier Milei para governar por decreto, vender empresas públicas e desregular toda a atividade econômica, entre outros pontos. Para a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Natália Fingermann, a votação é uma conquista política para o presidente, embora o projeto ainda precise ser debatido artigo por artigo, podendo sofrer alterações antes de passar para o Senado, onde a minoria oficialista espera reeditar alianças. Eu acredito que um dos pontos que está em xeque é principalmente a questão do imposto país, né, que é a abreviação que eles colocam, que é um imposto que o FMI tinha colocado que a Argentina deveria deixar de fazer essa cobrança, que é um imposto que está relacionado à troca de dólar, à questão cambial. No entanto, os governadores, eles em certa medida dependem de ser um ponto-chave para ele conseguir a negociação nos outros pontos que interessam ao governo. Os debates foram acompanhados por protestos e incidentes em frente ao Congresso, que continuaram após a sessão. Os deputados retomarão a análise do projeto na terça-feira. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Havia uma dúvida natural que houvesse, né, quando o Javier Milei se candidatou e depois foi eleito presidente da Argentina, sobre a viabilidade política dele, como alguém que precisaria, como qualquer presidente, negociar com o Congresso. Chegou ao cargo pelo seu radicalismo e teve de fazer política. Foi imediatamente apresentado a política real. Como é que ele se saiu nesse desafio, na avaliação do senhor, nesse primeiro grande desafio, professor? Primeiramente, bom dia a vocês todos, satisfação estar com vocês. Vamos lá. O Javier Milei, ele é uma expressão daquilo que eu chamo de neopopulismo, né? Ele é uma pessoa que tem uma retórica, não como no antigo populismo, de um grande pai, de uma pessoa diferenciada, porém sensível aos anseios da população, mas igual à população. Ele fala igual à população. E essa retórica de radicalismo representa muito isso, de falar para colhe com esse grande nicho populacional frustrado. Existe um histórico, vamos dizer, de esgotamento, kirchnerismo, né? Que é uma versão neoperonista, né? Representado primeiramente lá pelo falecido presidente Kirchner e posteriormente passando pela sua política caracterizada pelo assistencialismo e uma política caracterizada do mundo privado, do mundo econômico. Pois bem, o Javier Milei, ele se ônibus, né, o projeto de lei ônibus, ele tinha
600 artigos, um pouco mais de 600 artigos, ele foi Canas, não se governa sozinho. Então, Agora... esse é o ponto. Agora, professor, pegando o gancho nessa questão que o senhor levantou aí sobre os artigos que permaneceram, a aprovação desse texto base, tem alguns que são muito caros, com temas muito... E aqui eu vou elencar alguns para ver se o senhor acredita que essas pautas vão avançar. Por exemplo, aquele artigo que dá poderes para que o Javier Milei possa ter mais poderes durante esses decretos de emergência. Aquele que permite a contratação de dívida externa sem o aval do Congresso. E tem aquele... Dificilmente, porque primeiramente a concentração de poder nessa monta é preocupante, né? Gera receio, e não só para a esquerda, mas para setores moderados também. Na história do Ocidente, de uma forma geral, toda vez que os poderes representativos, diga-se, né, além da institucionalidade, além da estrutura tradicional institucional, poderes, vamos a uma ditadura, a regimes autoritários. Eu sei que a retórica do Milei aqui é que ele precisa desses poderes por uma questão emergencial. Eu vejo que o poder delegados provisórios aqui no Brasil, eles podem até estender os prazos de ação, mas em grupo peronista e mesmo os grupos moderados, eu acho muito difícil essas proposituras passarem. Professor Zé Maria... Né? Fez esse pacote ônibus, negociou, retirou pontos que ele considerava importantes, né? Mas a novidade é que o FMI libera, né? já deu 3 calotes, e agora a FMI libera recursos e faz... Sim, eu sempre digo o seguinte, Zé Maria, que determinadas filosofias de governo passam para que outras, e que a Argentina, em regra, as sociedades latino-americanas, elas são mais alguns ranços culturais, né? A Argentina, grande agente filial, onde ele vai ser tratado de forma assistencial, mas eu quero saber de onde vem. Próxima. Um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado.